Aleluia. Aleluia. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus. Glorificado e exaltado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glorificado seja o eterno e maravilhoso Deus aqui neste lugar. O Espírito do Pai falou comigo, falou contigo? Amém. Aonde o Senhor Jesus, Ele usou este momento para alegrar o nosso coração. E eu tenho certeza que muito mais o Senhor fará sobre a nossa vida. Quantos creem nisso, digam amém. Amém. É por isso que você, já vamos entrar na palavra. Abra sua Bíblia em João capítulo 15, a partir do verso 1. Diga comigo, o culto dessa noite é um culto particular. É um culto particular. É um culto íntimo. É um culto íntimo. Né? Quantos estão se sentindo mais íntimos de Deus aqui? Né? Porque quando nós sentimos essa ação do Espírito, do Pai, é um culto particular. Existem cultos que eles são apenas coletivos, né? Aproveitando essa palavra espiritual que o Senhor colocou em meu coração, existem cultos que eles, infelizmente, são apenas coletivos. O que isso quer dizer? Coletivo é a união ou é um número elevado de determinadas coisas, animais, pessoas ou circunstâncias, e aí forma um coletivo, né? O coletivo de peixe é cardume. Vamos voltar lá, terceira série, hein? Vamos ver se a gente está bom de coletivo. Coletivo de boi, manada ou é boiada? É manada. Boiada pra quem tá lá, né? O coletivo de porco, essa eu quero ver vocês acertarem. Coletivo de porco é vara. Cabeça agora funcionou, pai. Eu fui lá atrás, né? Coletivo de ovelha é o quê? É rebanho? Acho que é rebanho, né? Se não for rebanho, alguma coisa parecida. Mas é rebanho, né? Coletivo de lobo. O que não falta por aí dentro das igrejas é o coletivo de lobo. Uma alcateia. Eu acho que eu estou acertando tudo, hein? Depois vocês me corrigem, né? Coletivo de que mais? Vamos lembrar aqui. Vocês não lembram mais nada? Meu Deus, fugiu da escola. Coletivo há muitos anos, né? Meu Deus. O coletivo o coletivo, eu falei tudo isso brincando, mas o coletivo de pessoas dentro da igreja, infelizmente, nem sempre é adoração. Eu nem sei se existe um coletivo de pessoas adorando, né? Se existe uma nomenclatura, mas eu estou falando de forma espiritual, estou fazendo a minha colocação de forma espiritual, amém? Mas nem sempre o coletivo de pessoas dentro da igreja é adoração. Às vezes o coletivo de pessoas dentro de uma igreja chama-se tribulação. Tem lugares que a união de pessoas ou o número de pessoas mais geram problemas do que adoração. Porque cada culto, não importa quantas pessoas sejam, e a Bíblia é linda, né? Porque o coletivo de Deus só precisa de 3. Aonde estão 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. O que ele está dizendo? Eu não falo com números, eu falo com pessoas. Eu não falo porque tem uma multidão,
Eu falo porque tem alguém no meio da multidão. Quem sabe isso é uma reflexão muito simples, mas de grande importância, porque em todo lugar, ou em qualquer lugar que nós venhamos estar, que a gente não faça parte do coletivo, né? Da multidão. Eu já falei sobre isso, estou falando sobre isso, né? Que tipo de pessoa eu sou dentro do reino de Deus? Que tipo de ser eu me transformo? Se tem um tipo que o próprio Jesus teve muita dificuldade, foi quando tinha coletivo de pessoas, que a gente vai chamar de multidão, né? E a Bíblia, quando fala de multidão, a gente já aprendeu, mas vale a pena voltar de novo, vale a pena refletir, Fabiano, que Jesus sempre teve problema com a multidão, né? A multidão não quer adorar, a multidão quer um milagre, a multidão quer a solução, a multidão, diz a Bíblia, que ela oprime Jesus, evangelista, ela aperta Jesus. A Bíblia diz que a multidão apertava Jesus de um tal modo, que quando Jesus sentiu o toque de uma mulher, quando ele sentiu um toque de uma mão, e aí ele perguntou: quem me tocou? Os discípulos acharam graça. Ô Jesus, você está de brincadeira com a gente, né? Tem uma multidão aqui. Ele não poderia dizer: tem uma multidão aqui que está te adorando, uma multidão aqui que está te reverenciando, né? Ah, tem uma multidão aqui. Ô Jesus, quem te tocou? Ô Jesus, está todo mundo aqui te tocando, Jesus. Está todo mundo aqui fazendo alguma coisa para chamar a sua atenção. Quem sabe os discípulos poderiam estar cheios, né, do Espírito Santo, a multidão cheia do Espírito de Deus, por ver o próprio Jesus andando, passeando e caminhando. E eles poderiam dizer: Jesus, nós estamos num congresso no meio da rua, né? Nós estamos num simpósio no meio da rua, nós estamos no maior culto ao ar livre no meio da rua. As pessoas que estão aqui estão apavoradas, né? Estão extasiadas, Jesus. As pessoas nunca viram um homem atrair uma multidão como o Senhor atrai, e as pessoas estão se jogando aos seus pés, Jesus. As pessoas estão se lançando, chorando, clamando, Jesus, a tua presença. Os discípulos podiam falar isso, né? Quanta coisa bonita podia acontecer naquela multidão, né? Às vezes a gente nem para perceber. Quanta coisa poderia estar acontecendo no meio daquela multidão, gente sendo batizada pelo Espírito de Deus. Claro que naquela época o Espírito Santo ainda não se revelou como ele se revela hoje, porém a manifestação de Deus já existia. O homem não conseguia ficar de pé diante da manifestação de Deus. Então, se não era, entre aspas, o Espírito Santo que nós conhecemos hoje, mas o poder e a graça de Deus, ninguém conseguia ficar de pé. Moisés não conseguiu ficar de pé, né? Moisés e tantos homens de Deus não conseguiram ver a glória de Deus e não ser tocada por ela. E quem é que estava andando no meio da rua? Imagina Jesus andando aqui no meio da fazendinha. Imagina se fosse a fazendinha naquele dia. Aquele lugar devia ser um Pentecoste. Imagina uma multidão reunida e no meio quem está? É ele, o mestre. Ele não precisava fazer nem como o apóstolo Valdomiro, não precisava nem de toalhinha, não precisava de chaveiro, não precisava de sabonete, não precisava nada disso, era o Jesus. Ele não precisava fazer a campanha que nós fazemos. Estou criticando a igreja de ninguém não, estou falando de nós. Ele não precisava nada disso, a presença dele. Se os discípulos, na sua caminhada, diz a Bíblia que a sombra curava, os aventais curavam, imagina Jesus, só o vento de Jesus. Acho que só Jesus fazia isso. Se Jesus cuspindo assim, ó, Jesus não curou alguém cuspindo? O cuspe de Jesus curava. Tem uns hoje que está até pegando essa moto, está cuspindo dentro da boca dos outros para ver se fica curado. Mas enfim, essa parte a gente pula, né? Era Jesus que estava no meio da multidão.
Jesus. E os discípulos em nenhum momento, e o texto em nenhum momento, fala da manifestação de Deus. Jesus, por enquanto, está andando. Jesus está andando. Gente, meu presbítero Júlio, que hoje virou porteiro, oh glória, é assim. Deus faz milagre, amém? Amém. A Cris não veio, tá aí, Deus levantou um outro vaso no lugar delas. A Bíblia diz que Jesus estava andando. Jesus andando e nada acontecia. A multidão andando e nada acontecia. Viaje comigo, tenta fazer parte daquela multidão, gente. Tenta viajar, tenta botar aquela roupa. Imagina você, Fabiano, com aquela roupa tudo chique, bonita, aquela roupa bonita que as mulheres, de Israel usa até hoje, com as coisas chiques, eles expandem tudo, da melhor qualidade. Jesus estava, eu não ouvi o Osmar falar, estava andando. E o Júlio estava andando. Ô glória! Então diga aí para mim, meu irmão, Jesus estava andando, diga. Isso aí, Jesus estava andando. Não pega lá da rua. Jesus estava andando. Jesus andava. Jesus passeava. E milagre que é bom, nada. Jesus estava andando. A multidão estava andando. E milagre que é bom, nada. É para a gente pensar. É para a gente refletir debaixo dessa visão. Existia um coletivo. Existia um número imenso de pessoas. Existia um número expressivo de pessoas ali. Mas ali existia uma multidão. E não adoradores. E não pense você que o que eu estou falando ficou só na Bíblia, porque ela está hoje espalhada pelos 4 cantos dessa terra. O que não falta é dentro de igreja. Jesus está andando dentro dela. Jesus até entra dentro dela, né? Jesus até passeia. Passeia ou não passeia? Passeia. Por quê? Porque aquela igreja é uma igreja dele. E olha que eu estou falando, irmãos, eu não estou falando de igreja meia boca, eu não estou falando de igreja que não é igreja, estou falando de igreja que é igreja. Igreja que tem pessoas que querem adorar, querem fazer a vontade, querem. Porque ali no meio existia uma multidão que estava andando com Jesus. De alguma forma todo mundo admirava quem ali? Jesus. Ninguém estava ali com raiva de Jesus. Tinha alguém com raiva de Jesus? Na multidão? Tinha, presbítero? Tinha não. Se estava andando com ele é porque de alguma forma admirava Jesus. Quantas pessoas estão dentro da igreja que estão andando com Jesus, admiram Jesus, mas milagre que é bom? Nada. Quem está entendendo isso? Amém. Mas por que o milagre não acontece? Por que as coisas não mudam? É porque tem uma multidão andando com Jesus. E quem disse que Deus anda com multidão? Jesus só anda com adorador. Jesus não anda com multidão. Jesus só anda com quem o adora em espírito e em verdade. Você pode, às vezes a multidão está até achando que está andando com Jesus. Pergunta a Jesus se Jesus está andando com ele. Glória. Eis aí a diferença. Tanto é verdade que os discípulos, volto a repetir, em nenhum momento declamaram ou declararam que ali tinha cheiro de lugar de milagre. Ao contrário, quando Jesus diz: epa, agora aconteceu um negócio diferente aqui. Epa, calma aí. Alguém me tocou. Alguém me tocou.
Aí o discípulo ainda brinca. Você imagina, o discípulo ainda tirou onda com a cara de Jesus. O senhor está de brincadeira, né? Você é um brincalhão, né? Fica imaginando os discípulos, um olhando para a cara do outro. Eu falei, Jesus hoje, eu acho que ele está bem, eu acho que ele está a fim de fazer uma pegadinha com a gente, com nós, né? No meio dessa multidão aqui, a pergunta que ele fez, você ouviu a pergunta que Jesus fez? Não ouvi, a multidão não deixou ouvir. Olha o que Jesus perguntou, alguém me tocou. O que você acha que eu respondo para ele? Aí eu fico imaginando os discípulos rindo, né? Um pro outro. Sabe aquelas pessoas que às vezes você conta a história, ele ri, debocha de você? Eu fico imaginando que os discípulos devem ter achado graça de ver Jesus perguntar e dizer, alguém me tocou? Quem me tocou? E os discípulos disseram, mestre, a multidão te aperta e te oprime. Na tradução mais real, algumas traduções falam um pouco diferente, mas a tradução mais próxima da realidade é essa. A multidão te aperta e te oprime. Irmão, Jesus não está aqui nem para ser apertado, nem para ser oprimido. Deus está aqui para tirar o aperto da tua vida e desoprimir a tua vida. Você pega a tua oprimição e o teu aperto e quer jogar na vida de Jesus, aí não dá certo. É mais ou menos assim, tem uns crentes que tem por aí que se pudesse, deixava Jesus atribulado. Se pudesse, deixava o Espírito Santo, né, oprimido. É porque ainda bem que o Espírito Santo é o Espírito Santo. Porque se ele não fosse quem ele é, tem pessoa. É por isso que o Espírito Santo não fica. Fica comigo, é por isso que o Espírito Santo não fica aonde Deus não habita. Onde Deus não habita. Porque não tem como. O Espírito Santo não vai habitar aonde Deus não habita. Por quê? Exatamente por esse espírito opressor, oprimidor, que às vezes está em nós, em muitos momentos na nossa caminhada. É aquele momento que o Espírito Santo diz, ei, calma aí, volta aí meu filho, não é assim não. Você está querendo me oprimir? Eu quero que de mim saia virtude, e não roxo, né? Tem aquela pessoa que dá aquela apertão, aquela mulher ciumenta, aí quando você olha está roxo. Jesus queria que saísse virtude e não a mancha roxa, né? E os discípulos dizem, mestre, a multidão te aperta, te oprime. Ali tinha uma multidão, um coletivo de pessoas, mas no coletivo só uma. Teve duas pessoas, mas a priori só uma. Foi a primeira a chamar a atenção de Jesus, que foi a mulher do fluxo de sangue. Só uma. Não, vocês estão enganados. Alguém me tocou sim. E não vem com esse papo de dizer que a multidão está me apertando, está me oprimindo, porque eu não atendo o pedido de quem está me apertando e me oprimindo. Eu só atendo o pedido daquele que está me clamando. Aleluia. Deus não atende desesperado, né? Deus não atende. Isso aqui não é programa do Sérgio Malandro, A Porta dos Desesperados. Você já viu? É da minha época. Sérgio Malandro tinha um programa chamado A Porta dos Desesperados. Você só arrancava alguma coisa se mostrasse que estava desesperado. Só Sérgio Malandro mesmo para inventar um troço desse. Aí você tinha que gritar, bater no chão, espernear, grito mais alto. Aí abria a porta, ou vinha um presente ou vinha um monstro. Era a porta dos desesperados. A porta que Deus abre não é do desesperado, é a porta da esperança. Amém, meu? Amém. E não pense você que a porta da esperança é Silvio Santos, não, tá? Porque antes de Silvio Santos inventar a porta da esperança, na Bíblia já tem um lugar que tem a porta da esperança. Para você que não sabe, na Bíblia tem uma porta chamada a porta da esperança. Depois você pesquisa e você vai ver. Por mais que você nunca tenha ouvido falar, estou lhe dizendo. Na Bíblia existe uma porta de entrada chamada, como tem a porta das ovelhas, né? Que cada porta tinha os seus nomes, né? Existia a porta chamada Porta
da esperança. E eu quero dizer que hoje a porta da esperança quer ser aberta em teu favor aqui hoje. Amém, Jesus. Amém? Deixe-me aqui. Um dia eu vou trazer para você esse texto para você analisar junto comigo, porque é muito gostoso essa leitura. Amém. Jesus, quando viu aquela mulher tocar, ele não viu o coletivo, ele viu uma única pessoa. Não importa quanto nós somos, sejamos uma multidão de milhões, ou uma multidão que a Bíblia diz, onde estão 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali estarei. Ele quer ver, não é a multidão tocá-lo, mas é cada um da multidão tocar nele e dele sair virtude. Aleluia. É isso que nós estamos fazendo aqui. Quantos creem que tocaram em Jesus hoje e saiu dele virtude para a tua vida? Glória, aleluia. Amém. Eu creio nisso, porque eu sei que eu pude tocar em Jesus. Eu senti Jesus mais perto. E isso não depende do coletivo, isso depende do individual. O nosso individual gerou milagres. Aprenda uma coisa, quando nós estamos em conjunto na igreja, orando pela mesma coisa, pedindo pela mesma coisa, no fundo, é um pedido individual, porque todos estão no mesmo propósito e na mesma direção. O que é uma multidão? Uma multidão, cada um puxa para um lado, cada um pensa de um jeito, cada um quer fazer do seu jeito. Não, Deus não quer uma multidão dessa. Deus quer aqueles que olhem para Ele, e como diz a Bíblia, que em primeiro lugar nós devemos buscar as coisas de cima, e as demais coisas nos serão acrescentadas. É isso que Ele está dizendo para nós aqui hoje. A nossa adoração, ela precisa ser individual. Quantas pessoas, eu não sei se você já teve essa triste experiência, mas você já percebeu que existem pessoas, aqui não, digo isso sem brincadeira, falando sério, eu conheço e já vi em lugares, e não vou dizer só de pessoas não, eu estou falando de pregadores, eu estou falando de ministradores da palavra. Sabia que se ele chegar num lugar, tiver meia dúzia de gato pingado, se ele puder, ele nem prega, só porque não tem gente para ouvi-lo? Tem pregador que, se a igreja não estiver lotada, ele não faz o estardalhaço. Estou falando da classe a qual eu pertenço. Como também tem dentro da igreja pessoas que, se a igreja não estiver lotada, para ele o culto foi ruim, só porque a igreja não estava lotada naquele dia. Ih, rapaz, você viu o culto ontem? Ah, estava estranho, faltou tanta gente, não foi ninguém. Desde quando o culto é feito para uma multidão? O culto é feito para uma pessoa só. Ou eu estou errado? Todo o culto é feito para uma pessoa só. Quem é essa pessoa? Hã? Que coisa linda! Então todo culto é um culto para uma pessoa só, meu irmão. Todo culto é para uma pessoa só. E as pessoas às vezes caem nesse erro psicológico, não dão o que podem dar, porque ele está vendo um número pequeno de pessoas. Não dão tudo que podem dar na mensagem. Não vou dar tudo aqui hoje não. Tem gente que muda até a mensagem. Não vou pregar essa mensagem não, porque essa mensagem é uma mensagem de igreja lotada, que a gente tem que estar cheia para ouvir essa mensagem. Ai, feliz. Quer dizer que Deus dá a palavra, porque Deus quer falar com o individual. Aquela palavra não é para a multidão, aquela palavra é para você. Aquela palavra é para você. Aquela palavra é para você. Mesmo que você seja vascaíno, essa palavra é para você, rapaz. Deus perdoa, amém? Essa palavra é para você, Júlio. Né? Você também é vascaíno também? Flamenguista? Eita, meu, tá pior ainda. Meu Deus do céu. Mas Jesus tem misericórdia. Mas essa palavra é para você. Quando Deus dá a palavra a alguém, não é para agradar a multidão,
é para falar ao coração daquele que o adora em espírito e em verdade. Quem está adorando ele aqui? Deixa eu ver. Quem está adorando? Quem está adorando? Quem está glorificando o nome dele? Quem quer ouvir a voz dele já está ouvindo a voz dele. Glória, salve o teu nome, Jesus. Então esta mensagem é para você. Amém. Essa mensagem até Jean-Pierre acordou. Foi para ele também. Ele teve meio que uma revelação, né? Depois ele está em profunda meditação com o Espírito Santo do sono. Ainda bem que Deus fala no subconsciente dele nessa noite. Aleluia. Né? Uma coisa que eu aprendi no meu ministério, e eu louvo a Deus por isso. Não importa quantos me ouçam, eu quero é ver Deus falar. Aleluia. Eu quero é sentir Deus abençoar. Glória a Deus. E isso é um dos piores defeitos, principalmente de quem ministra a palavra. E o problema é quando você se sente grande. Olha, eu quero ver, eu ainda não tive essa experiência. Eu queria ver. Eu quero ver um grande pregador pregar para um público pequeno hoje. Porque ele já pregou para público pequeno. Um grande pregador já pregou para público pequeno. Mas eu queria ter a oportunidade de um dia, sabe aquele dia que aconteceu alguma coisa, que estava tudo certo para encher o lugar, e não foi ninguém. E o grande pregador chega, ele encontra meia dúzia de gato pingado, por um mega evento. Eu queria ver ele pregar. Depois de ser grande, você só vai conseguir aprender a lidar com isso se você fizer isso desde pequeno. Se você aprender isso dentro de você. E eu queria ver qual vai ser a reação. Se ele vai botar o chão para quebrar, ou se ele vai dar aquela palavrinha assim, light, aquela coisa assim, básica, só para dizer que pregou. Quem fala é Deus. Deus fala com quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer, e para o número de pessoas que Ele quiser também. Isso é um recado que eu estou deixando aqui. Porque quem prega não prega para si apenas, prega para que Deus abençoe outras pessoas. Porque o primeiro ouvido é o meu, o segundo é o seu. Mas Deus quer abençoar aqueles que estão ouvindo. Quem está ouvindo Deus? Aleluia. Então é esse Amém. Que Deus quer abençoar. Amém. É por isso que nós, quando entramos na igreja, eu fico feliz aqui. Porque aqui eu sinto que há pessoas que ouvem de forma individual. Podemos estar em um grande número, mas ouvimos de forma individual. Ouvimos a voz de Deus de forma individual. Porque a cada um de nós, o que eu estou lhe dizendo, está falando no teu coração de uma forma diferente. Está falando no teu coração de um jeito, está falando no seu de um jeito, está falando no vascaíno de um jeito, está falando lá no outro, deve ser botafoguense. Não, também não. Rapaz, mas isso é só coisa boa, hein? Já vi que é tricolor. Meu Deus. Que Deus te abençoe. Cada um, Deus está falando de um jeito. A palavra é uma, mas a ação e a reação dela sempre terá um meio diferente. Mas por quê? Porque nós queremos ouvir. Se a gente aprender isso que eu acabei de dizer, você vai ser reconhecido nos céus como verdadeiro adorador. É aquele que não se importa com ninguém, a não ser com aquele que merece a sua importância. E aquele que merece a sua importância é Deus. É o Espírito de Deus. É a manifestação de Deus dentro de você. Não depende do irmão do seu lado dar aquela sacudida, sabe aquele crente pentecoste? Oh, glória! E você dá a glória também porque te deu a catucada. Se não tiver ninguém para catucar, você catuca o vento. Oh, glória! Aleluia! Por quê? Porque você está ouvindo Deus, sentindo necessidade de falar com Ele. Quantos têm necessidade de falar com Ele aqui? Glórias a Deus. Então aplauda Ele, meu filho, né? E diante dessa palavra que nós estamos falando, no individual ao coletivo,
João capítulo 15, verso 1. Quem achou, diga amém. Amém. Ele diz assim: eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Quem não permanece em mim é lançado fora, como a vara, e seca. Tais varas são recolhidas e lançadas no fogo e queimadas. Vós permanecestes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós. Pedi o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que dei muito fruto, e assim serei meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, e permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Essas coisas vos tenho dito para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, e assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamai-vos de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos dei a conhecer. Vós não me escolheste a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos designei para que vades e deis fruto, e o fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Amém? Amém. Debaixo desse pensamento, porque o próprio Jesus, ele está declarando a sua identidade. Por isso que nós estamos ganhando identidade com estas palavras que estão sendo ditas a cada semana aqui. Porque é uma palavra de identidade. E aí Jesus diz o quê? Eu sou a... Ele está dizendo quem ele é. E nós precisamos dizer quem nós somos. Quem sou? Eu. Quem sou? Eu. Meu Deus, se você erra essa, hein? Eu batia de tamanho que você. Jesus está dizendo quem ele é. E nesse texto ele está dizendo: eu sou a videira. Ele está dizendo a sua identidade. Jesus tem identidade. Deus tem identidade. E ele está dizendo que o Pai é o agricultor ou viticultor em algumas Bíblias. A identidade de Jesus e a identidade do Pai está expressa e determinada no texto. Quem é o sujeito? Quem são os sujeitos ocultos desta frase? Ele está bem oculto, mas está bem presente. É Jesus e Deus. Aleluia. Né? Quem é o sujeito oculto? Eu sou a videira. Quem é esse eu sou? Jesus. E quem é esse agricultor? É Deus. Então os sujeitos ocultos desta frase é Jesus e Deus. Amém? Amém. Eles estão declarando a sua identidade. Mas ele também quer ver a identidade sobre aqueles que estão ligados na videira. Eles querem saber esta identidade
Porque a Bíblia diz no verso 2: toda vara em mim que não dá fruto, ele a corta, e toda vara que dá fruto, ele a limpa, para que deis mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Verso 4, e agora preste atenção. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na assim também vós, se não permanecerdes em. Vamos pensar agora debaixo da visão que o Senhor nos deu no início dessa noite. A vara precisava estar ligada aonde? Aonde a vara tinha que estar ligada? 1, 2, 3? Não é videira. No caso eu entendi, não é videira. Tinha que estar ligada na videira, para que a videira estivesse ligada nele, e ambos fizessem parte da mesma árvore, da mesma planta. Sim ou não? Sim. Então nós estamos falando de algo chamado vara. Como a vara de si mesmo não pode dar fruto, se não permanecer na videira, assim também vós, se não permanecer em mim. O que nós estamos vendo aqui? Exatamente o que eu disse. Existe um coletivo neste pensamento. E qual é o coletivo? A árvore, a videira, é um coletivo. É um número de vários galhos. Sim ou não? De vários ramos, de várias varas. Sim ou não, Fabiano? Sim. A videira passa a ser viva porque ela está ligada em uma raiz. Mas todo galho vai partir do caule central, ou seja, do que é base para que toda vara tenha o seu crescimento. Mas toda vara que vai crescer na videira, ela cresce ligada à videira, mas ela tem o seu crescimento individual. É ou não é? Tem galho que você olha, todo galho é igual? Então cada galho tem um tamanho. Estamos na mesma igreja, mas eu tenho um vascaíno, eu tenho um tricolor, eu tenho um flamenguista? É lógico. Aleluia, alguém que salva a pátria. Você o que é, Fabiana? Não é nada. Você é do time contra. É o que ganha. É o que ganha, né? Tá certa. Tá certa, ela é a mais certa de todos. É do time que ganha. Tá certo, ela é do time de Jesus. Né, Fabiana? Estamos ligados na videira. Mas nem todos nós temos o mesmo tamanho, a mesma estatura, a mesma espessura, a mesma grossura, a mesma força. Cada um de nós temos algo individual. A videira é Jesus. E nós somos as varas desta videira. Glórias a Deus. E ele, quando trata da videira, ele não trata da videira no coletivo. Você viu o que Jesus disse nessa parábola? Você vê que Jesus ele é taxativo, meu querido evangelista Osmar, que ele diz que toda vara em mim que não dá fruto, ele pega um monte e corta, não é isso? É isso que ele fala aqui? Ele diz assim: quando tem uma vara que não dá fruto, eu junto assim um galho e passo o facão. É isso que ele fala? Não. Às vezes nós fazemos isso, né? Tem um galho mais ou menos, a gente mete a mão assim, junta a soqueira e corta tudo de uma vez. Mas Jesus, ele não corta quem não precisa. Ele não joga fora quem não precisa. Ele trata de cada um individualmente. Olha que coisa linda. Coisa linda, gente. Jesus está tratando de você aqui hoje, presbítero Júlio, individualmente. É verdade. É verdade. A videira está viva, mas ele está cuidando de cada galho. Graças a Deus.
Deus não vai quebrar teu galho não, mas Ele vai podar o teu galho, amém? Que Deus não é macaco para quebrar galho, mas que Ele vai dar uma podadinha, Ele vai. Quantos querem uma podadinha de Jeová na tua vida? Isso aqui, Senhor, amém. E tem gente ignorante, gororante, sem noção, que é bem capaz de eu falar isso em uma plateia, numa outra plateia, e ele gritar de lá: sangue de Jesus tem poder, Jesus não vai me cortar não. Pô, Jesus não vai me podar não. Que na Bíblia já teve. O próprio Pedro foi um desses, que deu uma vacilada dessa. Jesus olhou bem nos olhos dele e falou: vai trás de mim, capeta, vai trás de mim, Satanás. Se você não deixar eu lavar os teus pés, aleluia, você não tem parte comigo, rapaz. Deixa de ser ignorante, rapaz. Deixa de ser burro. Não, Jesus, pelo amor de Deus, então me dá logo um banho. Pedro também não era 880 também. Ô, cabras esquisito, esse tal de Pedro. Não, Jesus, ninguém vai te botar na cruz não, que eu vou puxar a peixeira e vou dar no bútil. Ah, se vir, eu vou ler a palavra para ele: batei, batei e abre-se-vos a peixeira. Ô Pedro, não é assim não, meu filho. Não é desse jeito não. Se você não deixar eu lavar os teus pés, se você não deixar eu encarar a cruz, ninguém será salvo, ninguém terá parte comigo. Tem coisa que eu tenho que passar. Jesus trata de cada um individual. Ele está dizendo que Ele vai pegar cada varinha, e vai olhar uma a uma. Ele vai tratar o coletivo, mas vai visualizar o individual. Tem gente que está dentro da igreja e acha que Deus não está lhe enxergando, que não está lhe vendo. Tem gente que acha que é porque aquele galinho que ainda não pode dar nada, porque ainda é muito pequenininho. Tem gente que senta às vezes em lugares da igreja. Como é que eu vou falar isso aqui, gente? Eu vou falar assim mesmo. Presta atenção. Isso aqui é para você aprender. Tem gente dentro da igreja que você olha para ele não é apenas uma pessoa humilde. Ele gosta de se fazer de coitado, que é diferente. Ele senta e se posiciona. Você olha para ele, você quase que tem pena dele dentro da igreja. Eu não sei se você já entrou em alguma igreja, você bateu o olho no irmão, você já começa a ter aquele sentimento, quase chora quando olha para ele. Que as pessoas que parecem que está ali querendo que alguém tenha pena dele ou pena dela. Irmão, todo mundo que está aqui dentro será olhado por Deus da mesma forma, vai ser tratado por Deus da mesma forma, porque a palavra que é pregada, oh Jesus, a palavra que é pregada, eu estou pregando só para você? Estou pregando só para você? Estou pregando só para você? Só para você? Eu sei que a palavra está entrando diferentemente para cada um, mas a palavra é para todos. Aleluia, Jesus. Deus está tratando cada um individualmente. E dentro das igrejas tem pessoas que acham que Deus não está enxergando ele, porque ele escolheu aquela cadeira, a cadeira quebrada, o canto da parede. Ele escolhe uma posição que aparentemente possa ser o mais desprezível naquela noite. Se Deus olha para o pecador que precisa se arrepender, imagina aquele que já está buscando se arrepender dentro da igreja. Então, quando você chegar numa igreja, sinta-se especial, entendeu? Ah, mas é porque fulano, ele anda mais arrumado que eu, cicrano anda melhor do que eu, é mais bonito que eu. O problema é dele. Ué, ele pode se arruma, você não pode dar glória a Deus. Ué, ah, mas fulano tem um terno de linho e o seu não é de linha, então tá tudo certo. Ah, mas ele tem terno e não tem, você não vem pelado, então dá glória a Deus. Tem pessoas que têm essa visão.
ela se coloca como uma pessoa de menor valor, porque ela encontra alguém maior do que ele. Mas quero te dizer que toda vara tem que dar fruto. Diga comigo, toda vara. Toda vara Tem que dar fruto. tem que dar fruto. Irmão, não importa se a vara é a maior vara da videira, ou a menor. Toda ela tem que dar fruto. O que adianta ter, né, a postura na videira, como aparentemente é o galho mais forte, se não dá fruto? Eu prefiro um galinho que dê pelo menos 3 uvas no galho. Qual é melhor? A vara grandona, né? O galho grandão, sem fruto? Ou aquele galinho pequenininho, com 3 ou 4 uvinhas ali? Qual é melhor? Qual é melhor na sua opinião? É aquela que dá fruto. Então não é tamanho. Tamanho não é documento. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Isso eu tomei para mim, amém? Tamanho não é documento. Eu sou aquilo que o Senhor quer que eu seja. E eu vou fazer aquilo que Ele quer que eu faça. E eu vou praticar aquilo que Ele quer que eu pratique. E eu serei o orgulho dEle enquanto aqui viver. Porque eu sou tratado por Deus no individual. Deus trata de você no individual. Deus olha para você e diz: permaneça em mim. Ele não está dizendo: olha, eu quero os galhos grandes, eu quero os galhos robustos, eu quero os galhos louros, os galhos morenos, os galhos que tem cabelo, os galhos que não tem cabelo, os galhos barrigudos ou sem barriga, tanquinho. Ele não falou isso. Imagina, eu, Osmar e Júlio, estava lascado. Imagina, feio, baixinho, duro, careca. Acabou. Todo mundo morto. Ainda bem que Deus não olha para isso. O que Ele vai olhar é o fruto que nós podemos produzir na videira. Glória a Deus! Amém? Glória a Deus! O que Deus quer de nós é que nós sejamos, mesmo que estejamos ligados em um coletivo, mas que sejamos individualmente frutos de orgulho do meu e do seu Deus. É muito forte isso que eu estou lhe dizendo, meu irmão. Porque Ele diz que se você permanecer nele, porque a vara de si mesmo não dá fruto. Não adianta uma vara imensa, fora da videira, não dá fruto, ela vai morrer. É melhor ser uma vara em menor escala, mas ligada na videira, do que achar que já é grande e achar que não precisa mais de Jesus. Porque na hora certa, você vai ver quem é que vai permanecer de pé. Escute, uma vara pequenininha, um galho pequeno cresce. Mas um galho grande que se desprende da videira, só tende a uma coisa: enfraquecer, envelhecer, secar e servir só para botar na fogueira. Amém, meu irmão? Amém. É por isso que eu quero ser o galho que Deus quer ver frutos. Amém, meu irmão? Amém. É por isso que eu quero ser o galho que Deus vai olhar. É um galho que tem dado fruto e tem permanecido. Quantos querem ser estes galhos nessa noite? Amém, Jesus? Que nessa noite, vou finalizar aqui, você seja ligado no coletivo, no corpo de Cristo, mas que individualmente você tenha o seu próprio papel, porque cada um tem um papel no corpo. A mão tem um papel, o cotovelo tem um papel, o braço tem um papel, a perna tem um papel, o olho tem um papel, a boca tem um papel, o nariz tem um papel, o ouvido tem um papel. É verdade. Amém, meu irmão? É verdade, aleluia. Porque o cabeça é Cristo. Meu Deus. Que você seja É verdade. o orgulho por tudo aquilo que você faz, por estar ligado na videira e no corpo de Cristo, e fazendo o melhor para que todo o corpo funcione da melhor forma
possível. Que Glória Deus te a Deus. abençoe e acabou. Aleluia.